liberdade de expressão. É que foi preso nesta terça-feira o deputado federal Daniel Silveira, do PSL pelo Rio de Janeiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após uma publicação e divulgação de um vídeo em que ele profere ofensas pesadas contra os ministros e defende a ditadura. A advogada de defesa dele, do deputado, afirmou que a prisão do deputado representa não apenas um violento ataque à sua imunidade material, mas também ao próprio exercício do direito à liberdade de expressão e aos princípios basilares que regem o processo penal brasileiro. Mas, afinal, até onde vai a nossa liberdade de expressão? Para nos ajudar, nós convidamos a professora, doutoranda em Direito, a Nayara Toscano, que ela vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona a liberdade de expressão. A gente pode falar o que bem quer, até onde a gente não agride o outro, né? Boa tarde, doutora Nayara, tudo bem? Boa tarde, Luiz, tudo bom? Boa tarde a todos os telespectadores e as telespectadoras que nos brindam agora com a sua audiência. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Nayara, é o seguinte, quando a gente ouve falar em liberdade de expressão, a gente diz, então eu posso falar o que eu bem quero, é minha opinião sobre o assunto e vocês que lutem aí, né? Mas o que é que diz o direito com relação à liberdade de expressão? Olha só, Elô, a liberdade de expressão que consta lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal de 88, para quem não sabe, é o documento mais importante aí do nosso ordenamento jurídico brasileiro, ela representa não só um direito, uma garantia, um princípio, enfim, ela é um dos corolários aí da nossa ordem pública e do nosso direito aqui no Brasil, porque representa a liberdade de manifestar-se, de expor, de expressar, de exprimir aquilo que você pensa. Porém, ela não é ilimitada, ela não é desarrazoada, ela não pode ocorrer de qualquer forma, porque a partir do momento que acaba invadindo aí a seara, acaba invadindo o espaço de outras pessoas e causando danos que vão além de um mero aborrecimento, não é só um dissabor do dia a dia, mas é um dano realmente moral ou material a depender da situação, ela acaba precisando ser, de certa maneira, tolhida. Essa é a regra geral, por assim dizer. Isso é o que se aplica a todos nós aí, cidadãos e cidadãs brasileiros. Só que no caso aí do deputado em específico, como você abriu a chamada desse bloco aqui, no caso do deputado a gente precisa falar de outras questões, de questões que entram mais aí no aspecto da imunidade. E aí já a gente comenta melhor sobre isso. Agora, a gente ouve muito falar em censura, Quando as pessoas recebem algum tipo de condenação, aí dizem, eu estou sendo censurado, cadê meu direito à liberdade de expressão? Como é que a gente diferencia a censura, da liberdade de expressão, que as pessoas não possam dizer que estão sendo censuradas? Olha só, Elu, essa palavra censura denota algo que vai muito além de, você não pode falar sobre isso agora. Censura, para mim, remete aos tempos da ditadura, no sentido de que a gente precisa, hoje em dia, se educar para nunca mais. É uma educação pautada em não vamos voltar àquele contexto de censurar, de tolher, de reprimir a expressão das pessoas. Então, hoje em dia, não se fala propriamente em censura, nesse sentido aí amplo, dessa acepção da palavra. Se fala, por exemplo, em ponderação de direitos, se fala em certo momento, dosar, ponderar, equilibrar a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Então, eu tenho liberdade de expressão? Tenho, mas ao mesmo tempo a pessoa que pode vir a ser vítima daquilo que eu estou expressando também tem, por exemplo, o direito à imagem, o direito à honra, que não pode vir a ser violado. Então, de um lado, a gente tem um direito que é sim fundamental, a gente tem a possibilidade de manifestar o pensamento, de emitir a nossa opinião sobre quaisquer assuntos, mas em contrapartida, as pessoas que podem vir a ser vítimas aí dessa nossa expressão, também têm seus direitos que precisam vir a ser respeitados. Então, é preciso manter esse equilíbrio, essa ponderação. E, normalmente, quem vem a fazer isso, quem vem a pesar aí essas duas coisas, é o Poder Judiciário. E você falou aí, sobre falar o que a gente quer. A partir do momento que a gente fala algo com provas, isso nos tira, assim, a possível possibilidade de ser processado ou de uma prisão, como foi esse caso aí?
Excelente pergunta, Elo. Olha só, muita gente diz assim, eu estou falando nada além da verdade. Então, usam esse escudo da verdade como se isso fosse uma carta branca para você falar o que você quiser. Mas não é bem assim não, Elo. Por exemplo, o crime de difamação, que está tipificado aí no nosso Código Penal brasileiro, é aquele em que muita gente não sabe, você pode falar fatos verdadeiros ou falsos que manchem a reputação de alguém, que causem má fama. Então, nessa situação aí, vai ser crime mesmo que o caso seja verdadeiro. Vamos supor que você descubra um segredo aí cabeludo sobre alguém. Só você sabe. É uma coisa que realmente é capaz de abalar as estruturas, de manchar a honra dessa pessoa. Aí você, numa determinada reunião aí, cheia de gente, resolve expor a pessoa. É bem aquele meme, eu vou expor ela agora. E aí você resolve chegar lá e contar a verdade, botar a boca no trombone, falar tudo que você sabe. Nessa situação aí, se a honra da pessoa foi atingida, mesmo que por um fato verdadeiro, ela pode te processar pelo crime de difamação. Então, é mais um exemplo para a gente ver aí, diante de um fato concreto, que não se pode falar tudo que bem entende. A partir do momento que você invade aí o espaço do coleguinha, isso pode acabar tendo uma repercussão penal. No caso específico desse deputado, é preciso que a gente fale sobre o tema da imunidade parlamentar. E aí, muita gente que está me assistindo agora em casa pode pensar, Nayara, eu não sei nem para onde vai, que negócio é esse de imunidade? Eu só entendo de imunidade se for aí em questão de saúde, né? Todo mundo querendo se imunizar, mas brincadeiras à parte, a imunidade parlamentar é um tema fundamental aqui no Brasil. Porque é um tema que demonstra que nós vivemos num Estado democrático e social de direito, que, portanto, faz com que os nossos parlamentares, os nossos deputados, os nossos senadores tenham ampla liberdade no exercício aí dessa sua função pública, nessa função aí enquanto agentes políticos, enfim, que representam o povo. Porém, a nossa Constituição, que como eu já falei lá no começo, é o nosso principal documento, a base do nosso ordenamento jurídico, ela traz lá no seu artigo de número 53 o que a gente chama de imunidade material desses parlamentares. Porque ela diz o seguinte, que esses deputados e senadores são invioláveis civilmente e penalmente, tanto em relação aos seus votos, em relação à emissão das suas opiniões, enfim. Só que muita gente confunde isso com eles podem falar absolutamente tudo o que quiserem, em qualquer lugar, dentro e fora da casa ali parlamentar, mas não é bem assim não, porque lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo 53 é deixado claro que a partir do momento que eles tenham cometido ali um crime, certo? Que sejam pegos em flagrante, naquele momento do cometimento, ou crimes que ainda se perpetuam aí no tempo, eles podem ter a prisão decretada. E aí, entre esses crimes, podem entrar, por exemplo, o que aconteceu agora com esse deputado Daniel Silveira. Independentemente de opinião aqui, tá? Tô deixando bem claro que eu tô falando juridicamente, o que aconteceu nessa situação, segundo o ministro que pediu, né, a decretação da prisão do deputado federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que foram praticados vários crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque houve ofensa direta aos ministros, à própria composição e constituição do Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário de maneira geral, e se comparou o Poder Judiciário como algo pior ainda do que a própria ditadura. Então, em virtude disso, é como se o deputado quisesse falar assim, ó, tá vendo o Estado Democrático de Direito? Tá vendo essa ordem social vigente no Brasil agora enquanto república? Vamos pegar isso aí, vamos dar uma balançada, vamos mudar isso aí, porque não está legal a forma como o STF conduz as coisas. Só que ele disse isso com palavras não tão eufêmicas como eu utilizei agora, né? E postou num vídeo. Achou pouco, acabou postando em 19 minutos e 9 segundos o vídeo. E em virtude de ser um vídeo que continua lá na plataforma, e tinha sido visto até então no dia por mais de 55 mil pessoas, isso faz com que o crime tenha se perpetuado, ele continuava acontecendo. Não foi só proferir as ofensas, foi mantê-las lá e outras pessoas continuaram vendo. Então o ministro entendeu, não, olha só, nessa situação aí foi um crime, ele foi pego em flagrante delito e ele vai ter que ser preso porque foi contra a nossa ordem nacional e o nosso Estado Democrático de Direito.
É uma aula, né, meu amor? Tá vendo? Agora não saia mais por aí falando o que não deve ou falando o que você acha que pensa sem ter ali tantos respaldos e também querendo ferir outras pessoas. Nayara, muito obrigada. Um beijo grande. Minha gente, ela me chamou de Elô porque a gente se conheceu quando a gente ainda era criança. Praticamente, né, Nayara? É verdade. Um cheiro não grande. Me expõe, Eloy, você não me expõe. Um cheiro grande, viu? Ela, não me processe, que eu não tenho dinheiro para pagar processo, não. Pelo amor do pai. Cheiro, Nayara. Obrigada, viu? Ninguém me processa, não. Obrigada, Elô. Pessoal, a gente pode continuar conversando fora daqui. Me sigam lá no Instagram, @prof.nayara_toscano com Y, viu? Pra gente debater sobre esse e outros assuntos. Obrigada, um beijo em todos vocês. Maravilhosa, viu, meu amor? A falar é com ela mesmo, que ela arrasa desde criança. Era desse jeito, viu? Agora a gente vai aos destaques do Portal T5.